gente, voltei! E hoje eu quero contar para vocês um segredo. Um segredo que tem muita gente que com certeza já se perguntou, mas que eu até agora não contei para ninguém. E vocês aqui do YouTube vão ser os primeiros a saber. Quer saber como o segredo é esse? Então fica comigo que eu já vou te contar. O segredo que eu quero contar para vocês hoje é o que foi que eu fiz para sair de 93 quilos para 65. E sim, gente, eu fiz cirurgia bariátrica. Mas calma, calma, que eu não sou louca, tá? Não foi algo assim, pensado, ai meu Deus, doida, lá, vai operar. Ai, por que ela não tenta emagrecer? Gente, paga um personal. Olha, por que não faz uma dieta? Fecha a boca que você emagrece. Juro, eu tentei tudo isso, tá? Mas antes disso, eu quero contar pra vocês um pouquinho de quem é a Carla. Eu sou formada, ou estou me formando agora há poucos meses em farmácia e faço uma pós-graduação já em estética avançada. Dito isso, o que eu quero que vocês saibam é que eu trabalhei por quase 7 anos com um médico que me operou. Eu era secretária dele e eu era a pessoa responsável por acompanhar, orientar, auxiliar todos os pacientes pré e pós-operatórios, principalmente de cirurgia bariátrica. Trabalhei quase 7 anos com esse profissional maravilhoso, que hoje é um amigo muito querido. Acompanhei casos assim de sucesso. Graças a Deus nós só tivemos casos de sucesso. A gente nunca teve um paciente que tivesse uma evolução ruim ou que não tivesse ficado contente com os resultados. E tudo isso, claro que se deve ao profissionalismo que toda a equipe tinha. A avaliar cada caso de maneira individual, a entender quais eram as necessidades daqueles pacientes e a ter um acompanhamento pós-operatório efetivo para esses pacientes. O que eu quero dizer com isso? Os pacientes que chegavam para fazer uma cirurgia bariátrica, os pacientes que chegam a procurar uma cirurgia bariátrica, são pessoas que já sofreram muito, que já sofreram com baixa autoestima, que já sofreram com julgamentos, que já sofreram com comentários maldosos, que já cansaram de não se sentirem bem, de não se sentirem amadas, de nunca serem escolhidos ou de não se sentirem acolhidos, sabe? E sempre são pessoas que chegam com um psicológico, com um emocional muito debilitado, muito fragilizado. E qual que era o grande diferencial, qual é o grande diferencial dessa equipe? É ouvir, é acolher, é entender que esses pacientes, eles precisam passar por um processo. Não é só ir lá e operar o estômago e agora vai, que vai dar tudo certo, vai ser lindo. Não. Precisava ter um acompanhamento nutricional, precisava ter um acompanhamento psicológico, muitas vezes um acompanhamento psiquiátrico é necessário. E graças a Deus, todo esse suporte a gente tinha dentro da equipe e por isso que a gente teve somente casos de sucesso. E eu, quando comecei a trabalhar com esse médico, eu estava na minha melhor fase física. Na verdade, eu nunca fui uma pessoa gorda, nunca fui uma pessoa obesa, né? Eu sempre fui uma pessoa atlética, sempre gostei de atividade física, sempre busquei estar bem, me sentir bem com o meu corpo. Então, assim, eu sempre tive muito bem com o meu corpo. Sempre mesmo, não, sem modéstias, tá? Depois eu vou deixar algumas fotos para vocês acompanharem. Em 2019, eu tava no auge do shape que eu queria, no auge do corpo que eu queria, no condicionamento físico que, ó, nossa, cheguei, sabe? Então, o que eu fiz em 2019? Eu fechei com uma amiga minha na época, e a gente acabou fechando um contrato de uns 5 meses ali de acompanhamento, né? Onde eu ia focar mesmo. Porque naquela época eu tinha um objetivo que eu queria fazer, entrar para a competição de wellness. Para quem não sabe, o wellness é uma categoria de fisiculturismo para mulheres. E era o que eu queria. Tava louca querendo aquilo ali, então eu precisava fazer alguns ajustes de dieta, de alimentação, de treino, focar um pouco melhor nessas partes. E fechei com ela. Final de 2019, feliz da vida, super focada. 2020, pandemia. E aí o mundo parou. E aí os planos pararam. E aí tudo aquilo que a gente havia planejado teve que simplesmente ser adiado. Não podia mais correr, não podia mais pedalar, não podia mais treinar, não podia sair de casa, tinha que ficar em casa. E com a pandemia,
só foi agravando outras situações que eu já tinha, porque eu sou uma pessoa que eu tenho o diagnóstico de TDAH desde os 4 para 5 anos de idade, então eu me trato desde muito pequena, sempre fiz acompanhamento com psicólogo, me ajudava bastante. A atividade física para mim é extremamente necessário, porque me ajuda muito, me regula demais, gente. Assim, se alguém aí tem TDAH sabe o que eu tô falando, tá? E eu já não usava mais medicação porque eu já tava só com a atividade física, ela tava me suprindo bastante. Porém, quando veio a pandemia e tudo acabou, tudo voltou. Então eu comecei a ficar mais ansiosa, mais depressiva, comecei a comer muito e eu passei de 65 quilos para 93 quilos assim. E aí, junto que já tinha já há muito tempo, já tinha alguns probleminhas de coluna, já tinha problema de joelho, já tinha condromalácia nos dois joelhos, já tinha lesão da coluna, já tinha, olha, só piorou. Beleza, pandemia acabou, 2020 passou, 21 passou, 22 passou, 2023 eu não conseguia mais voltar pro ritmo, não conseguia perder peso, já tinha tentado remédio, já tinha tentado caneta, já tinha tentado, não tinha Momô na época, né, não tinha Mounjaro, mas a gente tinha Victosa, então assim, já tinha tentado esses outros recursos e eu nunca perdia muito peso, eu perdia ali 6 quilos, 5 quilos e acabava tendo reganho. E para ajudar, eu também tenho o hipotiroidismo de Hashimoto, que descompensa muito o metabolismo. Então, assim, tinha feito 30 anos, já tava ali com 34, 35. O metabolismo da mulher, depois que a gente faz 30 anos, ele simplesmente despenca. O meu já tava na lona. E aí foi quando eu decidi. Falei, olha, eu quero fazer cirurgia, porque eu me recuso a ficar pior do que eu já estou, sabe? E aí eu também queria muito engravidar na época. Eu queria muito ter meu segundo filho. E foi quando eu conversei com uma ginecologista, ela me disse o seguinte, olha, já que você quer engravidar e você também quer fazer bariátrica, eu te aconselho a primeiro engravidar, amamenta, tudo. Depois a gente vai atrás da cirurgia bariátrica, porque você sabe que a cirurgia bariátrica ela demanda de uma atenção muito grande no pós. Precisa fazer reposição de vitamina, reposição de proteínas, você precisa ter uma atenção muito maior com a alimentação. E não é interessante você somar isso numa gestação. Ok, dito isso, né? Vamos engravidar. 2023, eu engravidei. 2024, a neném nasceu. Quando foi em novembro de 2024, eu fiz a cirurgia bariátrica. Fiz a cirurgia, foi tudo muito bem, porque graças a Deus, gente, eu acho que um dos fatores que é determinante para o sucesso de qualquer cirurgia, principalmente da cirurgia bariátrica, é a cabeça. O cirurgião, a cirurgia, eles são 50% do processo, os outros 50% é você, tá? Não que você não vai emagrecer, você vai emagrecer. Você vai operar e vai emagrecer, mas você não pode operar, emagrecer, chegar e ficar em casa, no sofá de casa, esperando, falar, agora eu vou emagrecer. E não fazer mais nada. Não é assim que funciona, sabe? Você precisa cuidar da sua alimentação, você precisa fazer atividade física. A atividade física para uma pessoa bariátrica é critério de não tem, sabe, é critério. Atividade física para uma pessoa bariátrica, ela é extremamente necessária. A gente sabe que com a cirurgia bariátrica, a pessoa ela perde muita gordura, porém ela também perde muita massa magra. E precisa se fortalecer essa massa magra, precisa fortalecer essa musculatura. E como que você vai se fortalecer se você não fizer uma atividade física, criatura? Não dá, né? Então precisa treinar. Então eu já sabia de tudo isso, eu sabendo de tudo isso, eu sabendo o que era necessário fazer, eu fiz. Simples assim, eu fiz o que precisava ser feito. E faço até hoje. Faço atividade física. Hoje eu concilio o crossfit com a musculação e eu. Ai, gente, eu amo. Amo os resultados. Assim, eu não tenho o que dizer. Eu tô na melhor fase da minha vida, sério mesmo. Porque hoje eu me reencontrei, eu me redescobri, sabe? Eu voltei a sentir paixão por uma coisa que eu sempre gostei de fazer, que é a atividade física. Eu preciso disso. É como se eu precisasse disso para poder que os meus dias fluam. E é realmente assim que acontece, tá? E aí o que que acontece? Outra dica que eu vou dar. Vai fazer cirurgia?
seja ela qual for, mas principalmente a bariátrica, que é o que a gente tá conversando aqui, vai fazer cirurgia bariátrica, não conta pra ninguém, não fica comentando, não vai atrás de querer saber, assim, só das coisas ruins. Você precisa, sim, pesquisar muito, entender o que vai acontecer com você. Mas não fala para as pessoas, porque as pessoas elas têm uma opinião muito formada sobre coisas que elas não conhecem, que elas não vivenciam ou que elas ouviram falar. O que eu quero dizer com isso? A pessoa vai chegar pra você e vai assim: Nossa, você fez cirurgia bariátrica? Olha, fulano fez com a careca. Ó, fulano fez com a sua pelanca. Ai, mas você viu que fulano fez e também engordou tudo de novo? Ai, vai ficar alcoólatra. Ai, vai morrer. vai não sei o quê. Gente, vai ser feliz, sabe? É isso que você fala pra essa pessoa. Gratidão, vai ser feliz. E vai cuidar da sua vida. Porque se você não cuida da sua cabeça, se o seu foco não tiver em você, se o seu foco não tiver no que você quer alcançar, nos objetivos que você quer alcançar, qualquer coisa que te falarem vai estragar o seu processo, tá? Isso é realmente muito importante. A cirurgia ela é 50%, os outros 50% é você e a sua cabeça. E a sua cabeça, ela manda em tudo, tá? Então, quando eu resolvi que eu ia fazer, eu fiz, fui lá, fiz, bonitinha. Somente as pessoas que eram realmente necessárias saber, sabe? Tanto que tem muita gente que nem sabe, tem gente da minha família que nem sabe. E pra mim não faz diferença. Não é que não sabe porque eu não quero que saiba o que eu fiz. Não, é porque eu quero evitar o desgaste de ter que ficar discutindo com quem não entende, porque não vai entender nunca. Entendeu? Essa é a realidade. E outra coisa, a gente sabe que existem muitos casos onde as pessoas realmente precisam fazer uma reparadora porque ficaram com muito excesso de pele, onde realmente as pessoas precisam de um acompanhamento mais intenso ali de um psiquiatra, do psicólogo, porque desenvolveram algum tipo de vício. Mas, gente, isso tudo é o que? É a cabeça da pessoa. A pessoa não estava preparada para viver aquilo, ela não estava de fato entregue, ela não tinha de fato entendido o que ela precisava fazer. Ela só fez porque ela queria emagrecer, entende? Ai, Carla, mas é verdade que se eu fizer cirurgia bariátrica eu vou ficar alcoólatra. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês de verdade. 7 anos quase trabalhando com esse médico. Sabe quantos casos a gente teve de pacientes que desenvolveram alcoolismo? Nenhum. Sabe quantos casos a gente teve de pacientes que desenvolveram depressão? Nenhum. Sabe quantos casos a gente teve de pacientes que chegou e falou assim: eu me arrependi dessa cirurgia, eu quero desfazer? Nenhum. Sabe por quê? Porque a gente trabalhou muito bem a cabeça dessas pessoas. A cabeça dessas pessoas foi muito bem preparada. Elas entenderam o que elas precisavam escolher, o que elas precisavam fazer. Eu escolho viver bem, ter saúde e poder ter a chance de prolongar os meus dias aqui na Terra. De que forma eu vou fazer isso? Vivendo com consciência, vivendo com sabedoria, escolhendo com sabedoria, sabe? Existe uma coisa que pra mim funciona muito, e isso vem de muito antes da cirurgia bariátrica, porque eu já fazia parte desse universo de saudável e tal, que é a gente come pra viver, não vive pra comer, sabe? A comida, ela não tem que ser o sentido da nossa vida, ela tem que nutrir o nosso corpo. Essa é a função do alimento, nutrir o nosso corpo, nos dar energia. A partir do momento em que a comida é uma fuga de tristeza, de depressão, de ansiedade, está errada, sabe? Tá muito errado. Esse é só um vídeo que eu quero compartilhar com vocês de uma série de vídeos que eu vou trazer falando sobre a cirurgia bariátrica, sobre o que mudou, sobre a atividade, sobre o que é verdade, sobre o que não é. E eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno gostinho que eu tô dando aqui. E até o próximo. Tchau!